Mito ou verdade? Tocar na igreja com capotraste é apenas para músicos iniciantes? Meu nome é Ezequias, eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu desejo, se esse é o seu propósito, você está no lugar certo. Então, já se inscreva aqui nas minhas redes sociais para não perder os próximos conteúdos, porque diariamente a gente tem uma nova aula aqui para todos vocês. E o tema da nossa aula de hoje é sobre capotrastes. Mito ou verdade? Tocar na igreja com capotraste é apenas para músicos iniciantes? Esse é um tema muito polêmico, inclusive, que eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando um pouco mais sobre capotraste, sobre as vantagens do capotraste, e teve alguns questionamentos de algumas pessoas falando que nunca estudaram com capotraste, que nunca utilizou, falando que isso é para músicos iniciantes. Outras pessoas falam que o capotraste acaba limitando quando a gente está começando a estudar, quando vai tocar violão, que o melhor é ser raiz mesmo e não utilizar o capotraste. Mas eu quero dar minha opinião aqui, e melhor do que a minha opinião, trazer um conteúdo inovador e inédito aqui para todos vocês e mostrar um outro lado do capotraste, uma outra forma de você aplicar ele para você estar tocando de uma forma muito mais bonita e muito mais criativa, que sem o capotraste seria impossível de se tocar. Então, para quem tem esses certos preconceitos com ferramentas que a gente tem para poder estar utilizando para estar tocando violão, isso eu acho que é muito ruim, porque se você tem a mentalidade não fixa, mas sim uma mentalidade de aprendizado, de crescimento, você utiliza todos os recursos. Até porque, quanto mais conhecimentos, ferramentas e recursos a gente tiver, melhor a gente vai estar tocando. Sempre, quando eu vou tocar algo, eu não estou pensando se vai ser difícil, se vai ser fácil, e sim sempre na sonoridade. Se você quer ser um violonista preparado para tocar na igreja, você tem que saber se virar em qualquer situação. Como eu sempre falo, dentro do meu curso, eu sempre trago para os meus alunos todas as possibilidades. E aí, obviamente, que depois que você sabe utilizar, aí você tem critério de poder dizer se você gosta de utilizar aquela ferramenta ou tocar de uma certa forma ou não, mas no final das contas você precisa conhecer para depois querer dar a opinião ou criticar alguma coisa. Então eu recebi alguns comentários de pessoas falando que já tem 10 anos que toca violão e nunca utilizou o capotraste. Pois bem, pelo fato dessas pessoas não terem utilizado o capotraste, elas já são limitadas e poderiam estar tocando muito melhor e muito mais bonito. Qual é a real função do capotraste? Não existe apenas uma, e sim várias. Algumas pessoas acreditam que o capotraste serve para substituir as pestanas. De certa forma, essa é uma das possibilidades que a gente tem, mas não existe apenas essa. Você pode utilizar para trocar o tom de um hino também. Por exemplo, se eu estou tocando o hino que está no tom de sol maior, você ensaiou esse hino na sua casa, tá tudo perfeito, só que na hora alguém pede para subir o tom, um tom, por exemplo, você fala, nossa, e agora? A cifra que eu tô utilizando só tá no tom de sol maior, então não vou conseguir trocar o tom. Utilizando o capotraste, você simplesmente coloca na segunda casa, você já subiu um tom, porque a cada casinha é meio tom, então meio mais meio, um tom, e você continua tocando do mesmo jeito, como se fosse sol maior, mas pelo fato de você estar tocando duas casas para frente, você já transpôs, você já mudou a tonalidade, vai continuar seguindo a mesma cifra, só que agora você vai estar um tom acima. Mas não é apenas essa possibilidade que a gente tem do uso do capotraste. Então eu já vou responder a pergunta. Mito ou verdade? Tocar na igreja com capotraste é apenas para músicos iniciantes? Não, inclusive músicos avançados utilizam capotraste. Obviamente que desde que você tenha o conhecimento. E agora eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades do uso do capotraste que sem ele seria impossível de se tocar. Mas antes de a gente ir para essa parte prática, eu já quero pedir aquele super likezão, seu joinha, que isso é muito importante para que as redes sociais entendam que esse é um conteúdo importante, relevante, entregue e mostre para outros irmãos que têm o mesmo objetivo e propósito de aprender a tocar violão para estar adorando a Deus. Eu quero mostrar alguns arranjos aqui para vocês com cordas soltas. Para quem não sabe, existem algumas possibilidades de se tocar violão e uma delas é através dos acordes com corda solta. E normalmente os acordes mais bonitos são os que contêm o máximo possível de corda solta. Se você parar para pensar, os acordes mais bonitos normalmente é Mi menor, Lá com nona, porque são acordes que tem os acordes mais abertos, que tem as notas soltas, então soa muito mais bonito. Então tem um arranjo, por exemplo, que eu poderia estar tocando no tom de Lá maior, que é do hino Preciso de Ti, que é assim, ó. Olha que legal, ó. Preciso de ti, Lá, Lá e Lá, ó. Preciso do teu perdão. Olha que legal e olha que bonito. Preciso de ti. Derrama
derrama teu... Legal, né, gente? Só que vocês percebem que tá muito baixo para mim cantar esse hino, por exemplo. Aqui no caso eu tô tocando no tom de Lá maior. Mas vamos supor que eu precise ajustar o tom desse hino para minha voz, porque tá muito grave. E eu preciso tocar esse mesmo hino no tom de Dó maior. Sem o capotraste seria impossível de eu tocar. Por quê? Se eu for fazer esse mesmo arranjo no tom de Dó maior, eu não consigo tocar aqui na frente. Por quê? Eu toco aqui na segunda casa, esse Lá com nona, depois aqui na sexta casa e depois na casa 11. Como que eu consigo simplesmente colocar minha pestana aqui, se eu precisar tocar em Dó, fazer uma pestana na terceira casa e ainda assim conseguir alcançar aqui na casa 14 e fazer uma pestana aqui? Que mão que chega? Ó, impossível. É muito longe, é muito distante. Então esse recurso, por exemplo, de eu estar utilizando esse tipo de arranjo, só é possível de mudar de tom utilizando o capotraste, porque é humanamente impossível de conseguir executar a mesma coisa. Agora, se eu utilizo o capotraste na terceira casa, pronto, eu já estou tocando no tom de Dó. Agora vai ficar bom com o meu tom, ó. Preciso de ti. Opa, aqui ó. Preciso do teu perdão. Ó, ficou perfeito. Preciso de ti. Derrama teu coração. Como que eu conseguiria fazer essa nota aqui, ó, esse Lá, e ainda assim alcançar minha pestana aqui na terceira casa? Não existe isso, é impossível de conseguir estar utilizando. E aqui eu tô fazendo um arranjo de um hino tudo com corda solta, fica super bonito, fica muito legal de se tocar. Só que isso só é possível com esse recurso. Então, o que é melhor, você utilizar simplesmente o preconceito de utilizar uma ferramenta como essa e fazer um arranjo inovador, super bonito do hino, ou simplesmente você falar, ah, não vou utilizar o recurso não de capotraste, eu vou simplesmente tocar de forma raiz e não utilizar esses recursos de corda solta, esse tipo de arranjo. Fica muito bonito, mas dependendo o que você vai tocar, é inviável e impossível sem essa ferramenta. Então, no final das contas, capotraste não é apenas para músicos iniciantes. Inclusive, se você for um músico criativo e que tem um grande conhecimento sobre o violão, obviamente que você vai utilizar todos os recursos e possibilidades que você tiver. Agora, músicos mais iniciantes ou músicos que às vezes não entendem muito sobre música profundamente, às vezes acha que está sendo mais avançado ou mostrando para as pessoas que são muito bons só por dizer que não utiliza esse recurso. Enquanto a gente tem essa mentalidade fixa, a gente não consegue desenvolver e evoluir. Então, a partir do momento que você tem essa mentalidade de progresso, de evolução e tenta utilizar todos os recursos de forma diferente e inovadora, você consegue tocar de uma forma muito mais bonita. Obviamente que eu estou trazendo aqui uma possibilidade, existem inúmeras possibilidades de você utilizar o capotraste para deixar o hino mais bonito e que sem ele você não conseguiria. Então, tenha a mentalidade de progresso, de evolução, de aprendizado e nunca tenha preconceito com recursos e possibilidades de se tocar violão. Por quê? Se o nosso objetivo é tocar bem, se tornar um violonista preparado para tocar na igreja, a gente tem que ser capaz de tocar de todas as formas possíveis. Dentro do meu curso de violão gospel, eu trago tudo isso para os meus alunos justamente para ninguém ter lacunas no estudo e muito menos não saber utilizar todos os recursos possíveis. Então, se você quer ser um músico preparado para tocar na igreja, independente e completo, aprenda a tocar de todas as formas possíveis e não tenha preconceito com todos os recursos que a gente tem no violão. Essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Não esqueça, se você curtiu essa aula, compartilha com o grupo da sua igreja, com o grupo do WhatsApp e dê a possibilidade, a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, porque o nosso objetivo é ajudar única e exclusivamente iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Compartilhando esse conteúdo, você também dá a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo, aprender e se tornar violonistas preparados para tocar no reino de Deus. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau!